E aí, pessoal, mais uma questãozinha aqui de Física Geral 1, agora do Resnick, né? Capítulo 8, questão 34 da nona edição. Vamos logo direto para a questão. Então, a questão é a famosa questãozinha conhecida do iglu, em 3 pontinhos, que é um menino inicialmente sentado no alto do monte. Então, lembre que ele está no começo do movimento, ele está aqui no alto do monte, de hemisfério de gelo, a gente chama de iglu, né? De raio R igual a 13,8 metros. Ele começa a deslizar para baixo com uma velocidade inicial tão pequena que pode ser desprezado. Então aqui em cima, a gente pode considerar que ele tem uma velocidade inicial zero, nula, né? Supondo que o atrito com gelo é desprezível, então a gente só precisa se preocupar com a energia potencial dele e com a energia cinética. Em que altura o menino perde contato com o gelo? Primeiramente, a gente tem que definir algumas coisas aqui que é importante. Ele tem velocidade inicial tão pequena que pode ser desprezada. Então, no ponto inicial, a velocidade dele é zero. Além disso, a altura em que o menino perde o contato com o gelo é a altura em que a força que o gelo aplica sobre o menino é zero. Ou seja, a força normal é zero. Ou seja, a força que o menino está aplicando sobre o gelo, que é igual à força que o gelo aplica sobre o menino, é igual a zero. Então, bora lá. As coisas que a gente já definiu, né? No início do movimento, a velocidade dele é zero e a altura é r. No momento em que ele descola do iglu, a gente define que a velocidade dele é v, um v qualquer, e a sua altura é r cosseno θ. Por quê? Ó, nesse momento aqui que ele vai desgrudar do gelo, nesse momento hipotético, ele tem uma velocidade v que a gente desconhece. Ele tem uma altura, ó, e se a gente pegar o ângulo dele em relação ao ponto que ele partiu, dizer que esse ângulo é θ, a gente tem que aqui é r, que é um iglu, né? Ele é redondo, tá? A distância do centro até a ponta é r. E a gente tem que essa altura que ele está agora é r cosseno θ. Né? R cosseno θ. No início do movimento, velocidade igual a zero, altura igual a r. E agora a gente tem isso. Além disso, que a gente tinha falado, né? Quando ele descola do iglu, a força normal dele é igual a zero. Então, a gente já pode escrever as equações mecânicas dos dois pontos. Tanto do ponto inicial, quanto do ponto final que ele descola do gelo. A gente tem que a equação mecânica do ponto 1, que é quando ele está lá em cima, é a massa vezes a velocidade de 1 ao quadrado, dividido por 2, mais, que essa aqui é a energia cinética dele, a energia potencial, que é massa vezes a gravidade vezes a altura em que ele está. Como ele não tem velocidade, isso aqui vai embora, sobra só a massa vezes a gravidade vezes a altura, que é R, né? Que a gente tinha definido aqui, que está a altura R. No segundo momento, ele já tem velocidade. Então, a gente tem que a massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2. Massa vezes o Vzão, que a gente tinha definido lá no começo, dividido por 2, mais a massa vezes a gravidade, e agora a altura dele é R cosseno θ. R cosseno θ. Como a gente sabe que não tem atrito, a gente tem que a energia mecânica não se dissipa em nenhum momento. Então, a energia mecânica nesse ponto, nesse momento, é igual à energia mecânica no segundo momento. Escrevendo, pegando isso aqui, colocando aqui, isso aqui, colocando aqui, e isolando o v ao quadrado, a gente vai deixar o quadrado mesmo para não precisar trabalhar com raiz. A gente tem que v ao quadrado é igual a 2gr 1 menos cosseno θ. Pronto, a gente já tem nossa primeira equação. Vejam que o que é desconhecido nessa equação? Eu sempre tento frisar isso quando a gente está resolvendo questão de física. A gente tem que saber o que é desconhecido. A gente não tem quem é a velocidade dele e a gente não tem quem é o cosseno θ. Só que a gente tem quem é g e quem é r. Então a gente precisa de uma segunda equação para a gente conseguir resolver esse problema. E de onde é que vem essa segunda equação? Nossa segunda equação aqui. No trajeto do menino ao longo do iglu, é um movimento rotacional, né? É através da trajetória circular. Percebam que, mesmo que seja com velocidade diferente, porque a velocidade aqui está mudando, não deixa de ser uma trajetória circular, porque ele não desgruda do iglu em nenhum momento, até o momento que ele solta. Só que no momento que ele solta já não interessa mais a gente. Mas enquanto ele está nesse iglu,
ele respeita as leis do movimento circular uniforme. Nesse caso não é uniforme, né, porque a velocidade varia. Mas a força vai ser sempre proporcional, a minha força centrípeta vai ser sempre proporcional à massa do menino, vezes a velocidade dele ao quadrado, velocidade instantânea dele, dividido pelo raio. Então vamos lá fazer a nossa análise. No momento em que o menino desgruda do iglu, temos o seguinte diagrama do corpo livre. Nesse momento aqui, nesse momento a gente pode escrever esse seguinte diagrama de corpo livre. A gente tem essa projeção, né, do ponto, tem o nosso ângulo θ, que é aquele mesmo ângulo lá do começo, em relação à altura inicial. E a gente tem, como o movimento é circular, a velocidade dele é perpendicular ao trajeto, velocidade v. A gente tem a nossa força centrípeta, sempre para dentro do movimento. A gente tem a força-peso, que é a força que a gente sabe, né, que é a massa do objeto vezes a gravidade, nossa peso. E tem a nossa força normal, que é a força que o iglu age sobre o menino, porque o menino está com a força sobre o iglu. A gente tem que entender o que resulta do que aqui. A gente sabe que a força normal, ela sempre existe, ou a força-peso, ela sempre existe. Essa aqui existe. A força centrípeta aqui, ela vai ser um resultado da minha força-peso. Ela é uma projeção da minha força-peso nessa coisa. E a minha força normal é um resultado da interação entre o menino e o iglu. Então a gente tem que a minha força centrípeta é a minha força-peso vezes o cosseno de θ menos o Fn, porque a força normal. Vocês perceberem aqui, essa força é igual nesse eixo, né? Essa força resultante, no caso, é igual a força-peso vezes o cosseno de θ, para me deixar a força-peso nesse eixo, menos a força normal. Menos a força normal. Que é igual a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Porque, nesse momento, a força normal é igual a zero, né? Nesse momento, a gente sabe que o iglu não está fazendo nenhuma força ao menino. Então, a gente tem que a força resultante é apenas igual à projeção da força-peso do menino, que é a massa vezes a gravidade vezes o cosseno. E lembrando que ele está em movimento circular, a minha força resultante, ela está apontando para o centro, ela é uma força centrípeta. A gente trocado os nomes lá no começo, mas antes era resultante. Agora a gente sabe que a resultante é uma força centrípeta, que mantém o movimento circular. Então quem está mantendo o menino nesse movimento sobre o iglu é a minha força resultante, que é uma força centrípeta, que a gente já tinha dito que era massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. Então a gente tem aqui massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ, que é a minha força resultante, que é igual à força centrípeta, que é igual, naquele ponto onde ele desloca, a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre R. Isolando, a gente tem que V ao quadrado é igual a G vezes R, que a gente corta o M aqui, multiplica o R. Olha, a gente tem V ao quadrado de novo, e a gente tem o cosseno de θ aqui de novo. Antes, lembra? A gente só tinha V ao quadrado que a gente não sabia, e a gente tinha cosseno de θ que a gente não sabia. Com a segunda equação, a gente também tem V ao quadrado que a gente não sabe, e cosseno que a gente não sabe. Unindo as duas equações por V ao quadrado, então se eu tenho V ao quadrado aqui e eu tenho V ao quadrado lá também, eu posso unir as duas equações. Eu tenho 2gr1 menos cosseno θ é igual a gr cosseno θ. E isolando cosseno θ, a gente tem que cosseno θ é igual a 2 sobre 3. Agora lembra o que a questão pedia? Qual é? Em que altura o menino perde contato com o gelo? Que é a nossa altura H'zinho, R cosseno θ. A gente tem o valor de cosseno θ, que é 2 sobre 3. E a gente tem o valor de R, que é 13,6, se eu não me engano. Multiplicando R vezes o cosseno de θ, a gente consegue 9,2. Bem simples, bem boazinha a questão, envolvendo energia potencial e movimento circular. E por enquanto é só, galera.
Qualquer questão que vocês tiverem problema aí, só mandar pra gente do pet, pelo Instagram, pelos comentários do Facebook, pelos comentários do YouTube também, que a gente com certeza vai estar resolvendo as questões. Obrigado, pessoal. Valeu!